Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do livro de matemática da matéria de geometria. Vamos lá? Unidade 3, geometria. Malu, o que são todas aquelas caixas na garagem? Elas são para minha obra de arte, a versão não plana deste papel de parede. Então, nós vemos aqui uma imagem, provavelmente da sala de uma casa, onde tem esse papel de parede aqui, que é um papel de parede bem diferenciado. Então, a garota pegou essas caixas aqui para fazer uma obra de arte, na tentativa de representar essas figuras aqui. Nós veremos o significado delas. Vamos lá? Página 52. A arte de reaproveitar. Beatriz e Renato estão decidindo que objeto farão para participar de um concurso escolar. Observe. Podemos fazer um modelo de bicicleta usando sucatas? Boa ideia! A estrutura está quase pronta. Agora sim, a estrutura da bicicleta ficou bem firme. Ficou ótima. Vou usar estes CDs para fazer as rodas, já desenhei os raios. Legal, também ficaram muito bons. O selim e os guidões que você fez com a massa de modelar. Vou fazer os pedais. O que você achou? Perfeito! Acho que nosso modelo de bicicleta vai ganhar o concurso. Então, nós vemos aqui que as crianças montaram com vários objetos, CDs, aqui um pedacinho de madeira que lembra um palito de picolé, essas outras figuras aqui, caixinha de fósforo, e montaram uma bicicleta. Então, vamos ver agora as perguntas. O contorno da estrutura da bicicleta tem quantos lados? Você sabe como é chamada uma figura plana que tem 4 lados? Então, vamos ver. Qual que é o contorno? O contorno vai ser essa imagem aqui, certo? E depois ela é colocada na bicicleta dessa maneira. O contorno dessa bicicleta tem 1, 2, 3, 4 lados. Você sabe como é chamada uma figura plana que tem 4 lados? A figura plana que tem 4 lados é chamada de quadrilátero. Ela é chamada de quadrilátero. As peças que as crianças construíram com a massa de modelar lembram quais sólidos geométricos? Então, vamos lá. Quais que foram os sólidos geométricos que elas fizeram com a massa de modelar? Vamos observar. Aqui estão os CDs, a caixinha, aqui está a massa de modelar azul. Essa massa de modelar azul, ela fez. As crianças fizeram essa imagem aqui. Se a gente olhar a figura plana, seria um triângulo. Essas duas aqui, tem essa forma circular aqui, e essas caixinhas, que parecem caixinhas de fósforo também, que eu falei anteriormente. Então, qual que é o nome? Elas lembram quais sólidos geométricos? Bom, essas duas imagens aqui, elas vão lembrar o cilindro essas imagens aqui, elas vão lembrar o paralelepípedo. E por fim, essa imagem aqui, que a parte plana dela é formada por esse triângulo e também tem uma parte plana aqui que é formada por um retângulo, vai ser chamada de prisma de base triangular. Ela
letra não vai caber aqui. Vou fazer aqui embaixo. Vamos lá. Agora, nomenclatura dos sólidos geométricos para que nós relembremos e também para que possamos aprender. Observe abaixo representações de alguns sólidos geométricos. Cubo, prisma de base triangular, aqui nós temos o triângulo. Esse aqui é o cone, esfera, pirâmide, paralelepípedo retângulo e cilindro. Essa imagem aqui que as crianças fizeram com a massa de modelar também é um paralelepípedo retângulo. Faces, arestas e vértices. Alguns sólidos geométricos, como paralelepípedo retângulo e outros prismas, têm faces, arestas e vértices. Observe os exemplos. A aresta, nós podemos dizer que é essa linha aqui. Nós também podemos lembrar do aprendizado que nós tivemos dos segmentos de reta, das retas. Essa reta aqui vai ser a aresta. Quando nós temos o encontro de duas arestas, nós temos o encontro de duas arestas. Esse ponto em que elas se encontram é chamada de vértice. E a face? A face nós podemos pensar que é como se fosse essa parte aqui, que ela lembra o quê? Ela vai lembrar o polígono. Então, o conjunto desses polígonos, aqui a gente tem uma face, que é um quadrado, aqui a gente tem outra face, que é um retângulo, e assim por diante. Essa figura aqui é o paralelepípedo retângulo. Aqui nós temos um prisma de base triangular. Por quê? Aqui tem um triângulo, então é um prisma com a base triangular. Da mesma maneira, vértice, face e aresta, que são as retas em volta. Vamos para a atividade. Observe as construções a seguir e responda as perguntas. Casa do Governo, Kutaisi, Geórgia, 2013. E aqui a gente tem construção que faz parte do Museu do Louvre, em Paris, França, 2011. Ok. Vamos aqui para a letra A. Essa construção aqui vai lembrar qual sólido geométrico? Vamos olhar? Qual sólido geométrico que lembra? É formada por quadriláteros. Então, vai lembrar o quê? O cubo, porque esses quadriláteros aqui, eles estão no formato de quadrados. Então, vai lembrar o cubo. Quantas faces tem o sólido geométrico que essa construção lembra? Bom, agora nós temos que contar quantas faces que ele tem. Então, tem. Vamos fazer de uma maneira para ficar mais fácil. Eu vou pegar a minha caixinha aqui. Ela não é um cubo, porque essa parte aqui é maior, tá? Mas o número de faces vai ser o mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês também podiam pegar uma caixinha em casa para contar. 6 faces. Quantas arestas? A aresta é essa parte aqui, que são as retas. Então, se a gente for tentar contar na figura, tem uma parte que fica atrás, mas é possível. Vou contar aqui com essa minha caixinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 arestas. E agora, quantos vértices que nós temos? Bom, os vértices serão o encontro das arestas. Então, vamos contar aqui quantos encontros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8
vértices, ok? Vamos agora para a próxima imagem. Essa construção, ela lembra qual sólido geométrico? Vai lembrar qual? A pirâmide. Quantas faces tem o sólido que essa construção lembra? Bom, não vai ter como eu pegar, eu até tenho uma imagem bonitinha que é em formato de pirâmide, mas agora a gente vai contar na própria figura. Quantas faces? Uma face aqui na frente, 2, 3, 4. Nós temos 5 faces. Professora, ficou difícil, então a gente volta aqui. Aqui a gente tem a pirâmide, não tem? Que tá um pouco mais fácil. Uma aqui, 2, 3, 4, 5 embaixo. 5 faces. Então, essa figura geométrica aqui, ela tem 5 faces. Quantas arestas, quantas retas em volta da figura? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Se nessa figura ficar difícil, a gente pode voltar e olhar aqui, que tá mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, quantos vértices? Os vértices são os pontos de encontro das arestas. 1 aqui em cima, 2, 3, 4, 5 vértices. Ok? Lembrando de dar um certinho com lápis de cor, ok, quinto ano? A construção ao lado é formada por blocos que lembram cubos. Todos os blocos dessa pilha estão visíveis. Quantos blocos foram usados para formar a construção? Simples, só a gente contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram usados 9 blocos. Agora, letra B. Quantas faces dos blocos é possível ver? Nós não conseguimos ver todas as faces. Quais que nós conseguimos ver? Aqui nós já contamos 9 blocos, por essas faces que eu já risquei. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou faltando essa face aqui. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, tem 18 faces que a gente consegue ver nessa imagem. Quantas faces dos blocos não é possível ver? Vamos pensar então aqui. Nós temos ao todo 9 blocos. Um cubo, lembrando que essa minha figura aqui não é um cubo, tá? Porque aqui é retangular. Ele tem ao todo 6 faces, não é mesmo? Ele tem 6 faces ao todo. Ao todo são 6 faces. Nós temos quantos cubos aqui? 9, não é? Então, o que a gente vai fazer aqui? O que nós precisamos fazer aqui? Nós vamos ter que multiplicar o número de blocos pelo número de faces. Ok? Então, nós temos 9 blocos. Cada um tem 6 faces. Dá um total de 54 faces. Mas eu já consigo ver 18 faces. Lembra que eu contei? Eu consigo ver 18 faces. Então, o que eu tenho que fazer? Espero que vocês tenham feito essa continha no caderno. Eu vou ter que fazer 54 menos 18, que vai dar... Vou fazer... Deixa
Deixa eu achar um lugar aqui. Vou fazer aqui pequenininho. Não, vou pegar um caderno aqui que aí eu faço. Vocês conseguem visualizar melhor. Depois vocês passam pro caderno. 54 menos 18 que a gente já consegue ver. 4 menos 8 não é possível, aqui era 5, vai virar 4, e aqui 14. 14 menos 8, 6, 4 menos 1, 3. Então, nós não conseguimos ver 36 faces. 54 menos 18 é igual a 36 faces, ok? Deem um certinho com o lápis de cor. Comparando sólidos geométricos, poliedros e corpos redondos. A professora Ana separou as representações dos sólidos geométricos abaixo em 2 grupos. O grupo A, nós temos essas 4 imagens, e no grupo B, 3. Em sua opinião, que critério a professora Ana utilizou para separar essas representações? Nessas imagens aqui, se nós formos observar, as figuras planas que compõem essas figuras geométricas serão triângulos, aqui tem retângulo, triângulo, aqui retângulo, retângulos e quadrados. E aqui nós temos imagens que tem o círculo, aqui no caso não é o círculo, é a esfera. Mas a representação aqui, se a gente for olhar, são representações por meio de círculos, ok? Qual critério que a professora Ana utilizou para separar? No grupo A, ela colocou apenas imagens que são compostas por quadriláteros e triângulos. E na figura B, algumas que têm representações com círculos, como se fossem redondos. Então, vamos lá. Em sua opinião, que critério a professora Ana utilizou para separar essas representações? Grupo A. Grupo A, triângulos e quadriláteros. Minha letra não vai caber de novo, minha letra está grande. E no grupo B, eu vou escrever aqui círculo, mas para a gente lembrar que lembram objetos redondos. Os sólidos geométricos representados no grupo A são chamados de poliedros. Os sólidos geométricos representados no grupo B são chamados corpos redondos, redondos que lembram círculos, ok? Então vamos lá. Contorne abaixo os objetos que lembram corpos redondos. Então a gente tem aqui a bola, esse brinquedo não, aqui lembra o cilindro, né? Aqui não, aqui também lembra o cone, esse chapeuzinho de palhaço, não, e aqui a gente tem outro cone aqui que lembra também corpo redondo, ok? Vamos lá para a página 56. Prismas e pirâmides. Observe os poliedros representados a seguir e complete os quadros. Então, A, B, C, D. Letra A é um prisma de base triangular, tem número de vértices da base. São 3, essa base aqui, tá falando, ó. 1, 2, 3. Número de faces laterais. 3 faces laterais, que são essas aqui. 1, 2, 3. E número de bases. Tem uma base aqui e outra base ali. São 2 bases. Letra B. A letra B é um prisma de base quadrangular, porque aqui a gente tem um quadrado.
Minha letra está grande. Tem que diminuir minha letra. Número de vértices da base. Vértices. O que são vértices? O ponto de encontro das arestas. 1, 2, 3, 4. Número de faces laterais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Estão pedindo só as faces laterais, não estão pedindo aqui a face da base. Número de bases. A gente tem uma base embaixo e uma base em cima, então são 2 bases. Ok? Letra C. Prisma de base. Quantos lados que tem a base? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é prisma de base pentagonal. Pentagonal. Número de vértices da base. Então, se tem 5 lados da figura, eu vou ter quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Número de faces laterais. 1, 2, 3, 4. E agora a gente tem que contar mais uma que vai ser 5. Ok? Tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Número de bases. Tem 2 bases. Ok? Agora, letra D. Prisma de base. Quantos vértices, quantos lados que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é prisma de base hexagonal. Lembrando do polígono hexágono que tem 6 lados. Número de vértices da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de faces laterais. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem aqui, ó, o mesmo número. Quantas bases? 1, 2 bases. Ok? Então, o que a gente pode observar nessas figuras aqui, nesses prismas? O número de vértices da base é o mesmo que o das faces laterais. E a quantidade de bases também é a mesma, tem 2 bases. Vamos ver aqui essas outras figuras que são pirâmides. Então, a primeira aqui já está feita, pirâmide de base triangular, 3 vértices, 3 faces e apenas uma base. Agora essa aqui, letra F. Pirâmide de base. A base dela é composta por um retângulo. Então, vai ser base quadrangular, ok? É um retângulo que é um quadrilátero, então a base vai ser quadrangular. Número de vértices da base. 1, 2, 3, 4. Número de faces laterais. 1, 2, 3, 4. Número de bases, apenas uma base. Próxima figura, pirâmide de base. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pirâmide de base pentagonal. Número de vértices da base. 1, 2, 3, 4, 5. Número de faces laterais. 1,
2, 3, 4, 5. E número de bases, apenas uma base. Última figura, pirâmide de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagonal. Número de vértices da base, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de faces, como vocês já devem ter percebido, vai ser similar aqui do primeiro. O número de vértices vai coincidir com o número das faces laterais, mas vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a base, apenas uma base. Quais características é possível identificar para diferenciar prismas e pirâmides? Os prismas têm mais de uma base. E a pirâmide? A pirâmide tem apenas uma base, ok? Outra questão também que é importante a gente observar é que o número de vértices e faces laterais, ele coincide tanto nos prismas quanto nas pirâmides, mas aqui está pedindo características para diferenciar. Então, basicamente, vai ser essa característica. Então, vamos escrever. Os prismas apresentam duas bases. Enquanto as pirâmides tem com acento circunflexo, porque está no plural, apenas uma base. Qual característica é possível identificar em prismas e pirâmides em relação à quantidade de vértices da base e à quantidade de suas faces laterais? A quantidade vai ser igual, a quantidade vai ser a mesma. O número de vértices vai ser o mesmo número que o número de faces laterais, ok? A quantidade de faces laterais é igual ao número de vértices da base. Minha letra não está cabendo de novo. É igual ao número de vértices da base. Quais figuras geométricas planas é possível identificar nas faces laterais desses prismas e dessas pirâmides? Vamos observar aqui. Nós temos triângulo, nós temos quadriláteros, que temos o quadrado e o retângulo. Vamos ver. Temos também o triângulo aqui, que está pedindo aqui das faces laterais, ok? Triângulo. Temos também os retângulos nos prismas. Como está pedindo só das faces laterais, a gente não vai colocar o quadrado, ok? Então, aqui eu havia dito triângulo, mas na verdade o triângulo seria representado nessa imagem aqui.
porque está pedindo só o das faces laterais, que são as faces em volta, ok? Então, deem um certinho aí com o lápis de cor. Vamos lá agora para mais uma questão. Quais poliedros representados abaixo podem ser chamados de prisma? Marque com um X. O que é prisma? Prisma serão as figuras geométricas, os sólidos geométricos, que terão duas bases. Então, aqui tem uma, duas bases. Aqui tem apenas uma base, não é. Apenas uma base não é, apenas uma base não é. Bem certinho. Vou passar a caneta aqui depois da pá. Contorne os corpos redondos e marque com um X os poliedros. Corpos redondos é para contornar e um X com os poliedros. Então, aqui. Um corpo redondo. 2. Ok? Lembrando sempre do círculo, tá? E agora um X nos poliedros. O restante são poliedros. Escreva abaixo o nome dos sólidos geométricos representados na figura da atividade 2, que são prismas. Que têm mais de uma base. Então, esse primeiro prisma aqui vai ser o cubo. Eu vou riscar aqui pra gente ver que não tem que voltar. Aqui, a gente vai ter uma base apenas. Não, se a gente virar, a gente tem duas bases. Então, né, igual essa figura aqui. A gente vai ter um prisma de base pentagonal. Porque observe, embora esteja dessa maneira, são duas bases, ok? Aí a gente não observa essa aqui em cima, a gente observa essa base aqui. Prisma de base pentagonal, e aqui a gente tem prisma de base triangular. Prisma de base triangular. Pirâmides. A gente tem aqui a primeira pirâmide, que é base 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pirâmide de base hexagonal. Vou fazer a letra pequenininha, senão não vai caber de novo. Pirâmide de base hexagonal e pirâmide de base triangular. Corpos redondos, nós vamos ter aqui a esfera, cilindro e cone. Ok? Deem um certinho lá. Entre os poliedros representados a seguir, qual é o único que não é um prisma? Então, qual desses aqui que vai ser o único que não é um prisma? O prisma ele tem que ter duas bases. Aqui tem duas bases, aqui tem duas bases, aqui tem uma só e aqui tem duas bases. Então, será essa pirâmide aqui. Ok? Vamos agora para as planificações. Alguns objetos que encontramos no nosso dia a dia lembram sólidos geométricos. Observe abaixo alguns desses objetos e a planificação do sólido geométrico que eles lembram. A embalagem que lembra um cilindro, a planificação. Quando nós voltarmos para a escola, nós vamos fazer todas essas imagens aqui.
nós vamos fazer a planificação e depois vocês vão montar para entenderem melhor. A embelagem que lembra um prisma de base hexagonal, a planificação, observem aqui a quantidade de lados, a base é hexagonal. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ok? Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada, planificação da pirâmide. Nós temos 1, 2, 3, 4 faces, a base é quadrada. Número 1. Escreva a seguir o nome do sólido geométrico que corresponde a cada uma das planificações a seguir. Então, essa primeira imagem aqui vai lembrar o quê? Chapeuzinho de palhaço. Cone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai lembrar o quê? O cubo. 6 faces. E aqui vai lembrar o quê? Só a gente olhar essa imagem aqui que é igualzinho. Cilindro. E aqui, o que nós vamos ter? Nós temos uma base apenas aqui, ok? Nós temos aqui uma pirâmide de base triangular. E aqui, que imagem nós temos? Uma base apenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pirâmide de base e pentagonal. É só a gente contar aqui os lados da figura também, ó. 1, 2, 3. Aqui vai ter 4, que vai ser a base dela, mas nós temos, ó, 5 quando a gente observa aqui, ok? Então, fiquem atentos aí às pegadinhas. Porque essa aqui, a gente tem que contar ela também, embora ela forme esse triângulo aqui. E agora, por último, nós temos duas bases, então vai ser prisma. Vai ser prisma de base quadrangular. Aqui nós temos um quadrado. E, ao mesmo tempo, a gente pode chamar essa figura também de paralelepípedo. Prisma de base quadrangular ou paralelepípedo. Ou paralelepípedo, ok? Contorne as planificações de poliedros, lembrando que os poliedros são diferentes dos corpos redondos. Aqui a gente tem corpo redondo, poliedro aqui, formado por quadrados, triângulos, retângulos, aqui corpo redondo, aqui poliedro e aqui também poliedro. Ok, quinto ano? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês falarem comigo. Tchau, tchau. Até a próxima.